Olá, bom dia a todos. Nós vamos começar o mês de junho com uma lição que vai nos trazer uma grande reflexão sobre o que é vida para um curso em milagres. Nós vamos precisar renascer a essa vida. Bem-vindo a todos que estão chegando pela primeira vez, não esquecendo de que você pode receber todo o material das lives, especialmente a meditação em MP3, simplesmente clicando no link abaixo para se cadastrar no grupo do WhatsApp. Eu vou pedir que você, ao assistir essa live, você dê o seu joinha e faça um pequeno comentário para ajudar o nosso canal a cada vez mais poder inspirar maior número de pessoas com as inspirações de um curso em milagres. Então vamos começar esse nosso encontro com a live 167, que vai nos trazer essa lição. Só existe uma vida e eu compartilho com Deus. Então eu selecionei essa imagem porque ela representa que a nossa jornada, ela se assemelha muito com a natureza da borboleta, que ela renasce, né, da largata, que precisa morrer para renascer. Então, para nos inspirarmos a fazer esse exercício com a meditação dessa semana, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos questionando de como é morrer para nascer de novo. Então vamos ouvir esse diálogo para que a gente possa depois fazer alguns revolvimentos e aí você poder fazer esse processo de renascimento durante essa semana. Um minutinho. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos a alguns revolvimentos desse diálogo, quando ele fala que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, neste revolvimento, a gente pode fazer um link com a estrutura de um curso em milagres, onde ele quer que eu reconheça que eu estou dividido entre duas consciências. Uma consciência equivocada de eu ser a minha impermanência, esse eu pequeno, quando eu me identifico com o meu gênio, com a minha personalidade, com o meu temperamento. Isso foi nascido com a consciência do Marcos Adriano. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando da nossa essência, ou seja, do meu eu permanente, que é puro, inocente, livre de pecado. E como faz essa transição de morrer a consciência do corpo para renascer a consciência espiritual do nosso ser. É isso que nós vamos revolver nesta live. Outro ponto interessante: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O caminho da espiritualidade é aquele que me leva à consciência de ser a verdade do meu ser. E neste processo eu vou precisar renascer, que vai surgir a experiência
de eu reconhecer que existe só uma vida e eu a compartilho com Deus. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O que é vida para um curso em milagres? Justamente o que desceu do céu é a essência do meu ser, é o meu eu permanente, que está encarnado dentro do papel Marcos Adriano e que precisa agora retornar da onde ele veio. Não o Marcos Adriano, mas a consciência de ser como Deus me criou, da minha alma, do meu espírito. E esse processo eu vou precisar morrer para uma consciência equivocada do meu ser, para renascer a consciência da verdade do meu ser. É muito interessante essa live, começar junho com esse revolvimento, porque nós estamos justamente no momento da humanidade de rever as estruturas que nós criamos, não só do mundo lá fora, mas as estruturas que nos aprisionam a nossa mente dentro deste mundo. É um momento auspicioso. Na Brahma Kumaris a gente fala sobre a era da confluência, onde nós estamos bem nessa intersecção, nesse ponto amarelo, para tomar uma decisão de voltar à essência do meu ser, ao amor, ou continuar na dor, nessa consciência equivocada do meu ego. Então vamos iniciar alguns revolvimentos da lição. Não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade. Não tem graduação. E é a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. O que é a verdade para um curso em milagres é o amor. Que não existe uma graduação. Eu amo meu irmão X, eu amo minha mãe X. É um amor que não tem graduação. Ele é puro. Ele é justamente a energia que Deus compartilha com toda a humanidade, com toda a sua filiação. Isso fica claro para quem assistiu a Cabana. No filme tem um trecho do julgamento onde ela coloca ele na posição de Deus e ele tem que escolher um dos filhos. E ele realmente olha para essa situação e diz, mas como eu posso escolher um para morrer? E ele se coloca à disposição no lugar dos filhos, e o julgamento diz, é assim que o Pai vê toda a filiação. Ele jamais condena, porque ele reconhece que o que ele criou e compartilhou é a única verdade do nosso ser. Embora a gente esteja dormindo no sono do ego, dessa matrix, vivendo a consciência equivocada do meu papel, a essência de todos nós é dessa única vida, que essa lição vai trazer a consciência, que eu a compartilho com Deus. Outro revolvimento, a morte não existe, porque o que Deus criou compartilha a sua vida. Quando se fala vida, nós estamos falando do eu permanente, que é o que vai perpetuar na eternidade. Então, nós estamos falando da nosso espírito, da nossa essência, que é eterna. Tudo que eu vivo no mundo da forma, na consciência do Marcos Adriano, é impermanente. Ela tem hoje, mas ela morre dentro dessa dimensão. E o que eu levo para a eternidade? As experiências que eu vivo dentro dessa consciência, dentro do amor, dentro das minhas conquistas de identificação da verdade do meu ser nesta nossa jornada aqui neste plano. Mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. E agora, neste mundo equivocado que nós vivemos, nós precisamos morrer para o ego. E que morte é essa? Não é uma morte física, mas é uma morte da consciência que me aprisiona neste mundo. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço,
um leve desconforto ou um menor olhar de reprovação, estão admitindo a morte. Então eu preciso morrer para a consciência do meu gênio, do meu temperamento, da minha personalidade. Porque tudo que me aprisiona neste mundo é a impermanência do meu ser, que nós tratamos no curso da mente errada. Grande desafio nosso é porque nós temos que morrer 97% da nossa consciência para viver hoje as 3% que eu vivo na consciência de ser a luz do mundo, por exemplo, de ser como Deus me criou. Então esse é o grande desafio nosso, diariamente se deparar com pensamentos equivocados e não escolhê-los. Então o que eu tenho dito em várias lives é: quando você estiver na raiva, quando você estiver ansioso, ansiosa, busque sempre se colocar nesse ponto zero amarelo aí. Porque quando você está no momento presente, que para o curso é quando eu me encontro no instante santo, esta é a porta de saída para eu morrer para um pensamento do ego e viver a ideia da vida, que é um pensamento da consciência do amor, da minha pureza, da minha inocência, livre de pecado. Tá claro? Então, por isso que ele diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Para alcançar a eternidade, para alcançar a verdadeira consciência, eu preciso morrer para renascer. Que aí nós amarramos com o diálogo de Jesus e Nicodemos. Prosseguindo aqui, pensas que a morte é do corpo? No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico, porque nós estamos muito mais conscientes de ser um corpo, de ser um papel, do que ser a verdade do meu ser. Esse é o grande desafio que um curso em milagres nos traz a ter a consciência de que eu estou dividido entre duas identidades. Uma que eu fui criado e a outra que eu criei, que é a autoimagem, meu gênio, temperamento. Um pensamento está na mente, mas para haver mudança é na origem que o pensamento tem que ser mudado. Olha que interessante. Aonde é que acontecem as nossas mudanças? Alguma coisa externa do meu ser? Algo interno na minha consciência? Então, a origem dos meus pensamentos equivocados vem quando eu estou na consciência do Marcos Adriano. Então, a mudança ela tem que acontecer na origem, e a origem está na consciência. E essa mudança é quando eu começo a experimentar, através do curso em milagres, experiências da alma, da essência. Quando você recebe uma ligação e um e-mail mal educado e você resolve não responder naquele momento e você deixa isso para o dia seguinte, porque você entra nesse espaço santo dentro do teu ser e no dia seguinte você vai ter duas decisões. Às vezes nem vai responder nada para o mundo e às vezes vai mandar um outro e-mail, vai mandar uma outra mensagem. O que mudou? Mudou o pensamento da origem, que quando eu estou na raiva, a origem desse pensamento é do meu ego, da minha gênio, do meu temperamento. E quando eu não respondo, eu escolho a origem do pensamento que vem da essência do meu ser, que é a pureza e a inocência. Eu sempre digo, orai e vigiai, foi isso que nós aprendemos. Então, no momento que nós estamos vivendo, vigia primeiro para depois orar. Então, vigia primeiro a origem do teu pensamento e busque morrer para a consciência do corpo, para escolher a consciência da alma e tome as suas decisões daqui para frente, no amor e na pureza. Então, quando me pergunto o que é milagre, milagre é toda a escolha que eu começo a fazer desse renascimento
que é a consciência da verdade do meu ser. Prosseguindo aqui, as ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. Então, vocês estão percebendo, quem está acompanhando as lives, que as lições de um curso em milagres, ela vem me exercitar justamente trazer um único pensamento da origem na minha mente, que é trazer a consciência da verdade do meu ser. Quem passou pelo mês passado, naquele ciclo de meditações envolvendo a energia de Maria, pôde sentir que nós precisamos corrigir as nossas atitudes, as nossas emoções, sentimentos na origem, buscando trazer a consciência da verdade do meu ser. Vigiai, eu sempre digo, não é 24 horas, é 48 horas dentro de um próprio dia. A cada instante, eu preciso estar me observando de onde vem esse pensamento e escolher agora a vida que eu compartilho com Deus é justamente a consciência da verdade, da permanência do meu eu, que é o eu maior. Prosseguindo aqui, é a razão pela qual podes curar, é a causa da cura. Olha que interessante, quando eu entro nessa consciência, existem duas frases interessantes que eu acompanhei alguns alunos que tiveram Covid e eu insistentemente toda manhã lembrava para eles: saúde é paz interior e curar é abandonar o medo. Porque essas duas frases me traz a consciência da essência do meu ser, não do corpo. Porque naturalmente, quando a gente tem uma doença, quando tem, especialmente agora no momento de pandemia, diagnostiquei com Covid, a primeira coisa é a gente dar poder para o medo. E naturalmente eu entro dentro deste grande equívoco crucial na minha mente, e porque eu mergulho na consciência equivocada de ser apenas um corpo. Nós estamos vendo que a minha imunidade, ela é fortalecida cada vez mais, não simplesmente pela vitamina D, pelo zinco, ou qualquer outro medicamento, mas quando eu tenho a integridade da minha essência, das minhas células, e eu me protejo quando eu estou em paz comigo. E nós, naturalmente, estamos ainda engatinhando dentro dessa transformação, porque se alguém recebe um diagnóstico ao fazer o check-up, qual é o primeiro sentimento se você olha algo com o teu colesterol? Algum índice que você nem sabe, mas já entra em pânico, porque nós damos muito poder ainda para o corpo, para a impermanência. E é esse renascimento que essa lição vai propiciar você começar a despertar, morrer em vida, como Jesus estava dizendo a Nicodemos, é essa transformação que a borboleta nasce da largata, que tem que morrer para renascer ao belo, ok? A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidade que a fonte não contém, tornando-se diferentes da sua própria origem, a parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. Olha que interessante. Eu criei essa autoimagem que é justamente como eu me vejo e como eu sinto, como eu tomo as minhas ações e atitudes diante do mundo, que está relacionada com meus traumas, com as minhas experiências, com os equívocos que eu criei, por uns pensamentos que me deram a origem à minha personalidade, ao meu gênio e ao meu temperamento. Mas eu não sou isso. Eu estou isso.
E todo caminho verdadeiro de espiritualidade não vai ressaltar este equívoco, que eu sou pecador, que eu sou culpado. Todo caminho espiritual é aquele que me leva à verdade do meu ser. Eu sou filho de Deus. Eu sou como Deus me criou. Eu sou a semelhança do Pai. O reino está dentro de cada um de nós. Eu diria que para eu encontrar esse reino, para compartilhar com Deus, eu preciso realmente morrer em vida. E eu sempre digo em sala de aula, muitas mortes em vida, porque nós temos que tirar esses véus, que na Índia a gente tem uma expressão, tirar os véus de Maya, que é do ego, todos os dias desse equívoco, porque a origem nunca foi afetada, a origem, ela está dentro de cada um de nós, que é a nossa herança espiritual, que é a centelha divina. Ela só está encoberta por todos esses equívocos que eu estou sonhando ser apenas um papel dentro deste mundo, ok? Então, qualidades da fonte é a pureza, a inocência, livre de pecado. Qualidades que a fonte não contém. Meu gênio, minha personalidade, meu temperamento, ou seja, minha raiva, meu medo, meus ciúmes, meu orgulho, minha honra, isso não pertence à origem da verdade do nosso ser, ok? Hoje, sejamos as crianças da verdade e não neguemos a nossa santa herança. Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus tal como o estabeleceu e tal como a vontade de Deus determina que seja para todo e sempre. Amor. Nós compartilhamos uma vida porque temos uma só fonte, uma fonte da qual nos vem a perfeição, que permanece sempre nas mentes santas, que ele criou perfeitas. Então, mentes santas para o curso é a mente que se identifica com a mente correta, que está constantemente no instante santo, no presente, no aqui e agora, porque é o lugar mais sagrado onde eu estou na minha santidade, onde eu estou no coração. Pois uma mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser e a sua santidade. E como eu conheço essa verdade? Através da experiência, ok? Eu sempre digo que uma das chaves de um curso em milagres não adianta você ler o livro inteiro se você não tiver uma experiência na verdade que ele está me propondo. Então, essa semana, você tem esse teu autodesafio de lembrar que só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Voltando aqui ao momento que nós estamos vivendo, que nos trouxe um lockdown, né? Que nos trouxe se voltar para casa, eu sempre reitero aqui, a leitura que eu tenho desse movimento foi a oportunidade de cada um de nós voltar para essa casa interna, para essa única vida e permitir de compartilhá-la com Deus e com o mundo. Porque o curso tem uma frase muito interessante, quando ele diz que eu sou a luz do mundo e que minha única função é inspirar o mundo. Reacenda essa luz interna, essa consciência. Vocês estão percebendo que nós vamos ter uma longa jornada nesse processo de morte e renascimento. Morte e vida. Lembrem-se, não é uma morte física, é uma morte na consciência de quem você é. Não tome nenhuma decisão repentinamente quando o teu ego abruptamente te traz pensamentos equivocados de você, a tua raiva, a tua ira. Sempre se coloque na porta de saída deste mundo, que é o ponto zero. Então, por isso que Jesus fala sobre meditação e oração.
essa entrega, mas estando no ponto exato, que é no ponto zero, onde você pode comungar com a tua santidade, porque essa é a vontade do nosso Pai. Então eu desejo a você uma excelente semana, um excelente renascimento. Eu vou deixar a meditação aqui na sequência e nos vemos na próxima semana. Namastê, Om Shanti e gratidão. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Hoje, quero reconhecer que não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade, não tem graduação. Reconheço que a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. E por isso, quero viver a minha única função de inspirar o mundo nesta verdade em que fui criado. Só existe uma vida e eu compartilho com Deus. E nessa verdade a morte não existe, porque o que Deus criou compartilha a sua vida, que é o amor, e é eterno. Hoje me abro para morrer de todo pesar, de toda ansiedade, de todo sofrimento e dor, até mesmo de um pequeno suspiro de cansaço, de um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação. Reconheço que a vida é a verdade de ser como Deus me criou. Hoje não temerei a morte do corpo, pois é um pensamento da minha mente equivocada. Sei que meus pensamentos estão na minha mente e que para haver mudança devo ir na origem em que o pensamento deve ser mudado. Reconheço que as ideias não deixam a sua fonte. Hoje, escolho mudar a minha mente sobre mim mesmo, do pensamento de ser um corpo, e sim a única vida que compartilho com Deus. Essa é a razão de que posso curar, e é a causa da cura. Hoje quero ser a criança da verdade que sou, e não negar a minha herança. Hoje vou me esforçar para manter o lar santo de Deus, tal como foi estabelecido e tal como é sua vontade que determina que seja para todo e sempre. Hoje compartilho a minha verdadeira vida porque reconheço ter uma só fonte, da qual vem a perfeição e permanece sempre na minha mente santa, em que fui criado. Reconheço que uma mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, e o seu ser e a sua santidade. Hoje escolho renascer a um único pensamento e despertar a esta vida. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus.